pessoal, bem com vocês? Quero fazer um apanhado aqui do nosso exercício da última aula do Canvas. Nós tivemos aqui 3 exercícios, né? Uma lista de exercícios. Então vou fazer uma revisão e vou gravar 3 vídeos separados para que a gente possa entender um pouco melhor esses 3 exercícios, e vocês com o tempo na casa de vocês, ou onde vocês tiverem um tempo para refazer esses exercícios e usar como roteiro também para nossa primeira atividade prática que está por vir, que vai contar como nota. Esse exercício aqui, ele tem 3 cenários distintos que a gente precisa fazer, e eu vou explicar esses 3 cenários com 3 vídeos. Então espero que a gente consiga absorver bem esses exercícios, e aí mais exercícios práticos como esse virão pela frente. No primeiro cenário, ou primeiro exercício, nós temos 3 cenários distintos, né? Nós temos aqui 3 topologias. Lembrando que a topologia é a maneira com que os nós estão conectados uns aos outros, seja usando o nó central, e esse nó central recebe todos os hosts que estão ao seu redor ou de redor conectado a esse nó central, seja a forma com que esses nós estão conectados, seja ele em uma topologia barramento, onde os nós têm dependência dos demais que estão na sua frente, ou seja no modo estrela, a qual todos os nós eles são independentes dos demais nós. Então, nesse primeiro cenário, usando o simulador Cisco Packet 3, o exercício pede que a gente crie esses 3 cenários, o cenário A, B e C, faça a comparação entre os cenários, usem um IP de classe C, lembrando que nós identificamos o IP pela máscara. Por que esse IP é um IP de classe C? Porque os seus 3 primeiros octetos são baseados em 255. Então, se minha máscara, o primeiro campo é 255, 255, 255, e o último campo é 0, esse campo aqui é destinado a host, e esses 3 primeiros são destinados à rede. Então quer dizer que a minha rede é de classe C. Então toda vez que os 3 primeiros octetos forem 255, 255, 255, é um IP de classe C. Muitos livros também vem escrito /24. Por quê? Como eu falo que são 3 octetos, 8, 8 e 8. Então 8 mais 8, 16. 16 com mais 8, 24. Então /24 também define que é um IP de classe C. Então assim a gente consegue identificar quando um IP é de classe C. Ele pede que a gente use IP de classe C, informe a quantidade de domínios de broadcast, e também pede que a gente salve os prints e monitore esses 2 tipos de serviço. Esse serviço aqui é um serviço de dados, né? Como que os dados são trafegados em uma rede. Ele pede também qual dos cenários aponta erro de broadcast. E no último ele fala qual o cenário que precisa ser reformulado. Então na última aula a gente fez o cenário e nós vamos repetir novamente esse cenário mais uma vez. Então aqui ele pede que a gente crie um cenário usando, o primeiro cenário usando um hub. Esse hub aqui ele tem um problema. Qual o problema do hub? O hub ele trabalha como um repetidor de serviços. Então qualquer máquina que for comunicar na rede, ele vai repetir todos esses tipos de serviços. E o hub ele já foi descontinuado, já não trabalhamos mais com o hub, né? Então vamos usar aqui 6 computadores. Eu vou clicar aqui, ó, hub. Deixa eu só abrir aqui o Zoom Meet para ampliar aqui a nossa tela. Pronto, agora sim. Então aqui eu tenho todos os meus equipamentos que eu preciso utilizar, e eu vou escolher esse hub. Pode ser o primeiro hub aqui, ó.
O primeiro hub ele vai ter 6 portas só. Então se você abrir o hub, ele aparece aqui as 6 portas. Eu posso colocar mais portas no hub? Posso. Ele não aceita colocar mais portas, a menos que você desligue esse hub. Então todos os equipamentos do Cisco, eles podem sim ser customizados. Então você desliga aqui o seu equipamento e você arrasta mais portas para ele. Liga ele novamente e agora ele está apto para que você possa usar este equipamento. Vamos colocar também aqui 4 end devices ou computadores. Vamos colocar aqui 6 computadores, na verdade. Vamos ver como que esse cenário ele se comporta. E vou fazer as conexões, aqui em Connections você tem a maneira com que os cabos eles vão ser interligados. Então tem várias formas. Você pode ligar o cabo ponto a ponto, que é o cabo padrão que você liga o computador a um nó central, que é esse aqui. Ele pede para escolher que tipo de porta, lembrando que eu já expliquei na nossa aula que porta fecha Ethernet é uma porta com velocidade de 100 megabits, e quando você tem a opção de RS232 é a porta serial. Aqui o hub ele tinha 6 portas, como nós colocamos mais portas, e agora ele passou para 8 portas. Tem uma diferença entre cores de porta. Geralmente a porta no Cisco Patch 3, quando ela é 100 megabits, ela é um pouco laranja, e ela, quando ela é amarela, ela passa a ser 1 gigabit. Posso fazer também a conexão manual, que é muito mais rápida. Ele pega a primeira porta livre da máquina e a primeira porta livre do hub, ou do switch, nesse caso que nós estamos usando o hub, então ele pega a primeira porta livre do hub. Alguns cenários é ideal que a gente faça a ligação manual para lembrarmos qual porta que foi definida para cada estação. Então aqui eu criei o primeiro cenário. Agora minhas máquinas elas precisam ser testadas. Eu preciso pegar um pacote aqui, um PDU, que é um pacote de serviço, e ele não aceita, porque cada computador na rede ele precisa basicamente de ter um endereço. Sem endereço ele não vai conectar. O que tem nas máquinas simplesmente é um endereço que a gente chama de MAC ou MAC address. Esse protocolo ou endereço é um endereço gravado no firmware da placa, ou seja, essa placa já vem de fábrica com esse endereço gravado. Quando essa máquina não tiver um IP e ela tiver um cenário ao qual tem um servidor que faz esse endereçamento de IP, é esse protocolo que vai ser responsável por buscar um IP para essa máquina, que até então não tem um IP. Então, por enquanto, essa máquina ela ainda não tem como comunicar na rede, a menos que nós definimos um IP para essa máquina. Então vamos definir um IP para todas essas máquinas, um IP de classe C. Lembrando que um IP de classe C, para que ele possa comunicar, os 3 primeiros campos a gente não mexe, a gente só mexe no campo que está com X, que é um campo que a gente define como um campo de host. Então aqui no primeira máquina, ou escolhe uma máquina qualquer, vamos colocar IPs de forma sequencial. Desktop você vai colocar estático, porque você define manualmente 192.168.0, aqui começa, ponto 1. Se eu clicar na parte de subnet mask ou máscara, ele já me mostra que a máscara tem os 3 primeiros campos definidos como 255. Isso mostra que é um IP de classe C. E o último campo 0 mostra que é o campo destinado a host. Então, o próximo IP que eu vou colocar, eu só posso mexer no último campo. Então, o próximo IP vai ser o IP 192.168.0 e 2. Eu não mexo nos demais, porque se eu mexer, as máquinas não comunicam entre si. Vou copiar aqui que fica mais fácil para digitar. E vou partir para a próxima máquina. Mesmo processo. Olha lá, ele não aceita porque já tem um IP já 192.168.0.1, ou seja, duplicidade de IP. As máquinas não podem ter IPs iguais. Então aqui eu vou apagar o final e vou colocar 2. A próxima máquina, mesma coisa. Apago aqui, clico aqui, apago aqui e coloco 3.
Se eu fechar direto, a máscara já vai ser definida para essa máquina. Mas se eu clicar aqui, ela aparece também. Então não faz diferença se você... eu tenho que clicar na parte de baixo para a máscara aparecer? Não tem necessidade não. Foram já 1, 2, 3, agora o próximo é o 4. Ó. Se eu fechar, olha o que acontece se eu voltar lá. A máscara apareceu. Então, independente de você clicar embaixo para aparecer a máscara ou não, ela vai aparecer na sua estação. E a última vai ser o endereço 6. Pronto, o nosso cenário está pronto. As máquinas todas agora têm endereço. E vamos testar se essas estações elas têm uma comunicação. Então, olha que interessante. Vou pegar aqui um PDU e vou clicar em uma máquina e um nó e outro nó. E vou verificar se houve troca de informação e se lá no status houve sucesso nessa tarefa. Sim, houve sucesso. Então você pode testar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você tenha um tempo para você executar esse exercício e verificar se todos os nós, todos os hosts estão ok. Eu vou deletar aqui para me ver mais embaixo aqui o cenário, para ver se houve sucesso nos demais hosts. Perfeito, ó. Todos estão comunicando automaticamente. Então assim a gente consegue fazer a comunicação e testar essa comunicação entre todos os hosts da rede. Só que a gente precisa monitorar de acordo com o exercício pede. Ó. O exercício pede que a gente verifique o serviço ICMP. Então vamos ver como que essas máquinas trocam informação umas com as outras, monitorando esse único serviço que é o serviço de dados. Então nós vamos deletar aqui embaixo todas as simulações que nós fizemos de teste. E vamos aqui trocar entre modo real time, que aí você pode sair do modo real time para o modo simulação, que está aqui no canto direito inferior. E tem a opção de Edit Filters, que você vai editar qual o tipo de serviço que você quer monitorar. Você desmarca todas as opções e marca justamente o serviço que está definido no exercício, ó, que é o serviço ICMP, que é um serviço de dados. Então eu quero monitorar basicamente o serviço de dados. Ó. Então vamos deixar aqui ainda no modo simulação e vamos verificar como que uma máquina troca informação com a outra. E aqui está em progress ou está em progresso. Eu posso executar isso de forma automática ou forma manual. E aí você pode escolher, caso você queira que o comportamento desse cenário seja demonstrado automático, você observe, ou manualmente para você ver um pouco mais pausado e entender de forma mais detalhada. Eu vou executar aqui de forma detalhada ou de forma manual para monitorarmos. Aqui tem uma velocidade, você pode colocar essa execução mais rápida, mais lenta, de acordo com a sua preferência. Então aqui eu vou colocar Cap Power e vou verificar. Ó. Essa máquina mandou um serviço para o Hub. O Hub ele não vai entender de onde esse pacote está vindo e para onde ele vai. Então ele faz um serviço que a gente chama de broadcast. E lá no exercício está perguntando para a gente, olha, veja aí qual dos cenários apresenta problemas de erro de broadcast. O que é um erro? Broadcast é quando todos os nós vão receber aquele serviço. Qual é o problema disso? Se todos nós recebem esse serviço, basicamente pode haver congestionamento daquele meio e pode haver colisão de pacotes. Isso é um problema muito grande. E aí que você continua dando a execução na simulação do seu cenário, todas as máquinas recebem. Ó. Mas lembra que quando eu mandei esse pacote aqui, eu mandei da PC5 para o PC2. Por que as demais máquinas recebem? Essas máquinas recebem porque o Hub ele não sabe a origem e destino daquele pacote. Essa máquina agora, por ela ter recebido
o pacote. Agora ela vai fazer o que? Ela vai pegar e falar, olha, recebi o pacote avisando para a máquina 5 que aquele serviço foi executado com sucesso. Nesse processo de confirmar que recebeu, todas as máquinas recebem de novo. Isso é uma comunicação de uma máquina para outra. Imagina se fosse 1000 máquinas. Aí o meio ficaria muito congestionado, daria colisão de pacote. Agora ela manda a confirmação, o hub não sabe de onde está e para onde vai, manda para todos de novo. As máquinas que não fazem parte do processo, elas fazem o que? Elas descartam esse serviço. Ó. Aparece um X aqui. Então essas máquinas, elas não faziam parte do processo de comunicação. Tanto se você clicar nesse PDU que está em cima do PC5, ele mostra a origem e destino, ó, da máquina 5 para a máquina 2. Ó. Então aqui a gente tem a comunicação da máquina 5 para a máquina 2. Então o PDU ele contém todas as informações necessárias para que tanto a origem do destino possam entender quem é o destinatário ou quem é o TXRX, tanto quem é o nó central possa entender a quem se destina esse serviço ou esse pacote. As demais máquinas estão com X porque elas não fazem parte, elas viram o pacote e falam, não é para mim, então elas descartam. Só que isso vai condicionar o hub, vai fazer com que ele trabalhe muito mais, tendo que mandar para quem não faz parte daquele PDU. Vamos deletar aqui. Então o hub ele não é usado por quê? Imagina se eu fosse enviar muitos pacotes aqui, ó, ao mesmo tempo. Ó. Muitos pacotes seriam enviados ao mesmo tempo. Ó. Daria erro de broadcast, deu colisão. Ó. Quando está pegando fogo, geralmente é porque houve uma colisão de pacote e um erro. Ó, essa máquina já não teve. Houve falha em basicamente todos os serviços. Isso congestiona o erro. Então, no primeiro cenário aqui, nós já temos um erro de broadcast. Ou seja, nós temos colisão de pacote porque várias máquinas estão mandando serviço umas para as outras e o hub está tendo que replicar para todas. Então, o meio comum fica muito congestionado e isso acontece justamente por causa da colisão de pacotes. Então, o broadcast é quando um serviço vai para todos os nós da rede, ou um pacote vai para todos os nós da rede. Se todos eles, quando manda para o hub faz broadcast, todas as máquinas vão estar recebendo tudo de todos. Isso faz com que os cabos de rede fiquem no seu limite máximo de transmissão de dados. Então, esse primeiro cenário aqui, usando o hub é um equipamento que já está descontinuado. Vamos deletar aqui as simulações que nós fizemos e vamos tirar o hub como nó central e vamos colocar um switch. E vamos comparar a diferença entre o hub e o switch e vemos a diferença quando um pacote manda uma informação na rede. Lembrando que ainda estamos monitorando o serviço ICMP. Então, vamos lá. Aqui eu vou escolher o switch e o switch eu vou escolher o switch 2960. O 2960 ele trabalha como switch inteligente, ou seja, ele sabe a origem, sabe o destino. O 2950 ou 2950T é um switch que trabalha em formato hub ainda. Então não vamos usar nem o 2950 nem o 2950T. Então vamos pegar o 2960. No exercício está aparecendo para vocês aqui o 2950. Mas vocês viram que o hub ele faz broadcast. Então, se você usar também aqui o switch, ele faz broadcast, porque ele é um switch mais antigo. Mas os switches atuais não fazem mais broadcast, a menos que você configure para que ele faça broadcast. E aí vamos ver para frente quando é que eu preciso configurar um switch para fazer broadcast. Então vamos fazer as ligações novamente do switch. O simulador, quando você está ligando os cabos nele, ele fica vermelho. Isso leva um tempo para que o simulador entenda e faça a assimilação que as conexões estão ok. Então, de acordo com o que vai esperando um tempinho, as conexões vão ficando verde,
que não tem nenhuma pendência, está tudo pronto para comunicar, até que ele fique verde, tanto as pontas dos hosts como a ponta do nó central. Se por acaso demorar muito, você troca do modo real time para o modo simulação, até que ele fique com todas as pontas de cada lado verdinho. Vamos voltar lá para o modo simulação e vamos ver como que um serviço do Hub agora se difere do switch, e que a gente está usando um switch. Então vou pegar a máquina 5 mandando para a máquina 2 e vou monitorar como que esse serviço aconteceu e se houve um problema de broadcast nesse cenário usando o 2960. Se você usar o 2950 vai dar o mesmo erro. Então no exercício da 2950 sim, mas usem o 2960 para a gente ter essa diferença. E aqui vou colocar, já até coloquei um PDU aqui já. Então vamos monitorar passo a passo como vai ser essa comunicação e se os outros nós que estão aqui nesse ambiente vão receber este pacote da máquina 5 que é destinado à máquina 2. Antes de você simular, você pode clicar nesse PDU aqui. Olha, o PDU contém aqui, ó, a origem e o destino. Então vamos ver como funciona. O pacote vai sendo montado aos poucos, ó. Então quer dizer que esse pacote foi fragmentado e ele vai ser transmitido pelo esse meio físico. O switch, por sua vez, vai pegar esse pacote, ele vai ler a origem e vai ler o destino. Então o que o switch faz? Ele vai mandar simplesmente para o destino. A máquina que estava esperando aquele pacote, ela vai ler o pacote e vai confirmar, mandando de volta agora para a máquina que enviou. Então o PDU ele contém as informações de origem e destino, tempo de transmissão, quantos fragmentos esse pacote foi necessário. Então ele contém todas as informações daquele dado que está sendo transmitido na rede, para que cada nó possa ler e saber quando ainda falta dessa informação, antes de enviar para outra máquina. Ele manda a confirmação que recebeu e o switch, por sua vez, manda de volta para a máquina que foi o TX, o transmissor. E agora está aqui, ó, o PDU foi finalizado. Essa é a diferença do ambiente quando você usa um switch e quando você usa um hub. Hub ele faz broadcast em todos os cenários e o switch ele não faz broadcast em um cenário comum. Vamos ver algumas ocasiões que o switch pode sim trabalhar em modo broadcast. Então vamos lá. Relembrando, o switch ele não faz broadcast, a menos que seja 2960 ou os switches atuais, e o hub faz broadcast. Outra coisa que ele está pedindo para a gente é print os serviços. Aqui quando você fizer uma prova ou um trabalho comigo, o ideal é que você venha aqui e printe a sua tela para me ver como que você fez o serviço. Ou seja, quando você fez passo a passo, cada vez que você vai fazendo uma simulação, você vai printando a tela e vai anexar no documento. Então provavelmente para frente teremos exercícios que você vai ter que printar tela por tela ou passo a passo de como que você fez essa simulação. Então, por exemplo, se eu fosse fazer de novo aqui, ó, da máquina 5 para a máquina 2, eu teria que vir aqui e printar, ó. Que tipo de serviço que eu estou usando? Olha lá, o ICMP, ó, printaria aqui. Aí vou dar um avanço aqui, ó, printaria também essa tela. E ia printando tela por tela para mostrar que a minha simulação teve sucesso, ó. E aqui embaixo aparece como está o progresso, ó. Aí eu printaria isso aqui de novo, abriria o meu PDU, printaria a tela, e no último, quando o meu serviço terminou, eu também printaria minha tela. Assim é a maneira que a gente tem de verificar se o ambiente que o aluno criou funcionou perfeitamente, apesar que aqui embaixo no status já aparece que houve sucesso nessa simulação dentro desse cenário. E agora vamos ver também como que funciona o ping. O ping é um pulso eletromagnético, né, gente? Então se você, vamos voltar aqui para
o modo real time, abrir uma máquina aqui qualquer, máquina 5 por exemplo. Eu sei que essa máquina aqui é o IP3 e eu coloquei de IP1 a IP6. Então vamos pegar aqui, por exemplo, aqui em prompt de comando, e vamos ver o que seria um ping. Um ping é um pulso eletromagnético que toda máquina, antes de comunicar umas com as outras na rede, ela manda um pulso para ter uma resposta para assim iniciar a comunicação. E assim funciona. Então antes que a máquina 3 começasse a comunicação com a máquina 2, foi feito um pulso eletromagnético, ou um ping. Para quê? Para ver se teve uma resposta, ou seja, será que o host de origem está acessível? E aí a resposta é: o host de origem está acessível, ou o host destino está acessível. Então vamos verificar aqui, ó. A máquina 5, ela tem o IP 3, olha lá, ó. Lembra que eu falei do barra 24? É um IP de classe C. E a máquina 2, ela tem o IP 6. Então vou pingar o IP 6 e ver se tem resposta. Vamos clicar aqui. Vamos clicar em prompt de comando. Quem tiver lá abrindo essa janela aqui pode só fechar. Geralmente quando você abrir as telas, pode ser que ele abra nessa janela de IP. Você fecha e vem aqui em prompt de comando. Aqui em prompt de comando, então vamos pingar o IP de número 6. Ping 192.168.0.6. Vai ficar assim, ó. PING, que é ping. E vamos ver se houve uma resposta, ó. Olha lá, ó. Houve uma resposta, ó. Então foram enviados 4 pacotes. Não houve nenhuma perda de sinal. E todos os pacotes voltaram e foram confirmados com sucesso. Então esse é o processo normal quando a máquina vai comunicar na rede. A máquina de origem ou TX manda um pulso, um ping, e o RX manda uma resposta falando que está acessível. E assim começa uma comunicação em uma rede de computadores. O outro exercício aqui do cenário C, ele pergunta para a gente assim, ó, mas o cenário C ele faz broadcast? Então vamos verificar se o cenário C faz broadcast. E interessante que o cenário C ele também vai apresentar um problema de estrutura. Por quê? Se isso tudo que tiver em uma única sala, não faz uso de tantos nós assim, se a distância for pequena, a menos que cada um desses nós aqui esteja em um andar. Então vamos supor que, ó, essa parte de cima aqui, ó, tivesse em um andar, outro andar, outro andar. Se aqui fossem 4 andares de um prédio, justificaria, mas mesmo assim eu tenho muitos nós aqui e eu tenho equipamentos que eu não preciso mais utilizar como um hub. Se esse cenário aqui estivesse em um andar, por exemplo, eu criaria esse cenário aqui de maneira correta. Eu colocaria basicamente aqui, por cada andar, eu colocaria um switch apenas, ó. Aqui tem switch, tem 2 switches, ó. Colocaria um só. Segundo andar, trocaria o hub por um switch. Terceiro andar, tem um hub e tem um switch, deixaria apenas um switch. E o quarto andar, trocaria também um hub por um switch. Então, na pior das hipóteses, ele pede para a gente circular qual cenário precisa ser reformulado. E o cenário que precisa ser reformulado é o cenário C, que precisa ser reformulado. Agora imaginamos que isso aqui estivesse tudo em uma única sala. Como que eu faria a reformulação desse cenário? Ora, se tudo que tivesse em uma única sala, eu tiraria todos esses nós aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nós de conexão, 6 nós centrais. Colocaria apenas um nó. Então o cenário C ele ficaria idêntico ao cenário B. Então vamos montar o cenário C para ver como ficaria. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 computadores. Aqui também tenho 6 computadores. Então eu nem preciso apagar o meu cenário que eu fiz o B. Tiro só o nó central e coloco os nós aqui para verificar como que eles vão comportar nessa infraestrutura do cenário C. Então vou deletar esse nó central aqui e vou dividir
e de acordo com o exercício aqui, os meus nós. Então eu vou colocar aqui uma máquina aqui, vou colocar um hub aqui embaixo, um computador também aqui, outro aqui. Vou colocar 2 switches aqui em cima. No exercício está aparecendo 29,50, mas coloquem sempre 29,60, tá, gente? Vou colocar um switch aqui e um switch aqui, ó. Embaixo é um hub. Aqui tá pedindo mais um hub. Mais um hub. Agora mais um switch, ó. Agora vamos ligar essas máquinas. Quando você liga equipamentos iguais ou de mesma funcionalidade, o cabo é invertido. O que é o cabo invertido? Quando as duas pontas são iguais, chamamos de ponto a ponto. Ou seja, você usa um padrão 56.8A nas duas pontas, ou o padrão 56.8B nas duas pontas. Quando o padrão é invertido, o equipamento não sabe que está vindo por uma via e tem que voltar por outra. Ele manda pela mesma, isso pode dar colisão. Então, quando equipamentos iguais ou de mesma funcionalidade está ligando, antigamente era necessário você inverter as pontas. Ele via por uma ponta e o equipamento mandava por outra ponta do cabo. Antigamente, se você não fizesse conexão invertida entre nós, seja hub switch, isso dava colisão. Hoje não tem mais essa funcionalidade, né? Hoje os equipamentos já sabem que está vindo por uma via e tem que voltar por outra. Eles já identificam isso de maneira muito mais fácil. Mas o simulador, como é um simulador já criado tem tempos, o simulador ainda está no modelo que você tem que conectar equipamentos iguais ou de mesma funcionalidade de forma invertida. Chamamos isso de crossover, quando você tem que inverter a ponta. Aí você tem que usar o padrão 56.8A na ponta e o padrão 56.8B em outra ponta. Então vamos lá, vamos ligar aqui, ó, vamos colocar de forma automática e aí fica claro a gente entender isso, ó. Vamos ligar esse switch nesse switch, ó, ele já ligou um cabo todo picotadinho, pontilhado, ou seja, ele usou ponta invertida. É como se daqui para São Paulo a gente vai numa via e volta na outra. Então quando você inverte, se você for do lado direito, você volta do lado esquerdo. Se você voltar do lado direito, você bate com o carro. É assim que é o crossover. Então vamos continuar ligando aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Eu preferi gravar a explicação desse vídeo, apesar de ter explicado isso em sala, porque assim a gente ganha mais tempo para poder preparar a gravação, para explicar de forma mais pausada. Às vezes em sala de aula a gente tem tão pouco tempo e a gente acaba correndo para explicar o exercício, que senão não vai dar tempo de explicar tudo em sala. Aqui estou tendo mais tempo, mais detalhe, então eu consigo ser mais detalhista, né, nesse exercício. Por isso que eu preferi gravar o exercício e aí vocês podem acompanhar de forma bem pausada, de forma bem detalhada cada tarefa desse exercício. Aqui eu vou dar uma ajustada aqui para ele ficar bonitinho. Ah, professor, ficou torto meu cabo. Não tem problema, o importante é você entender o exercício que eu estou fazendo só para ficar mais legalzinho aqui, ó. Se você pegar o nosso Word, olha aqui como ficou o Word, ó. E aí você vem aqui, mesma coisa, quase a mesma coisa, né? Não ficou tão arrumadinho igual o exercício, não. Bom, vamos ver como funciona então esse cenário. Se tem algum problema nesse cenário. E aí que a gente vem, por exemplo, ó, vamos voltar lá para o modo simulação. Vamos pegar aqui um PDU e vamos colocar da máquina 4 para a máquina 1. E vamos ver como que se comporta esse tipo de serviço. Ó, ele manda
o switch ele manda para o PC4, manda para o switch vai mandar para o outro switch, o switch manda para o hub, aí começa o problema. Até então, quando passou por switch, o switch sabe da origem e destino. Agora o hub ele vai mandar para todo mundo na rede. A máquina de origem recebeu e agora ela vai confirmar que recebeu. O hub faz broadcast, ó. E aí todo mundo começa a receber, ó. O problema de um cenário como este é que a gente tem muitos nós. O hub faz broadcast, congestiona a rede. O switch não faz broadcast, mas necessitaria de tantos nós assim? Então, se perguntar na questão quantos domínios são de broadcast no cenário C, são os domínios que fazem uma repetição de serviço. Então aqui eu tenho um hub fazendo broadcast, dois hubs fazendo broadcast, três hubs fazendo broadcast. Então no nosso exercício ele pergunta quais são os cenários que fazem broadcast. Os cenários que fazem broadcast é o cenário A, o B não faz. No cenário A a gente tem apenas um domínio de broadcast, que é um hub. No cenário C a gente tem três domínios que fazem broadcast, que é o hub 0, o hub 1 e o hub 2. Ou seja, três nós fazem broadcast no cenário C. Se eu tivesse que reformular o cenário C, simplesmente eu colocaria apenas um switch. Bom, deu sucesso no serviço, vamos deletar aqui a simulação que nós fizemos e vamos apagar todos os nós, ó. Então se eu tivesse que reformular, se tivesse tudo em uma sala, eu apagaria todos os nós e colocaria apenas um nó central, interligando todos esses nós que estão aqui, ó. Então assim eu reformulo o meu cenário, ó. Faço uma troca entre o modo real time e o modo simulação para que ele volte mais rápido. Ainda estou monitorando o serviço SMP. Vamos fazer um teste da máquina 3 para a máquina 1 e ver se a comunicação acontece de forma broadcast ou unicast. Lembrando que unicast é quando você tem de uma máquina para uma máquina. Vou colocar automática. Ó, meu filho. Agora foi. O switch recebe, manda para o destino recebe e confirma para a origem. Reformulando o cenário C e o nosso serviço deu sucesso na sua comunicação. Então assim a gente consegue entender as três subquestões que estão no exercício 1. Nós já conseguimos identificar quantos domínios são de broadcast em cada cenário. O cenário A tem apenas um domínio de broadcast, o cenário B não tem nenhum domínio de broadcast, o cenário C tem 3 domínios de broadcast, que são os 3 hubs que estão aqui, o hub 0, 1, 2, 3. E ele também pede que a gente utilize IP de classe C, utilizamos. Ele pede que a gente salve os prints, mostrando para que a gente deveria salvar os prints. Fizemos o serviço de ICMP, que é monitorar dados, e ping foi aquele pulso eletromagnético que nós mandamos para verificar se a máquina teve resposta. Então toda máquina, antes de iniciar a comunicação, ela manda um ping e ela tem a resposta, aí o processo inicia de comunicação. Mostramos também qual cenário tem erro de broadcast, que é o cenário A e o cenário C, e corrigimos também o cenário C. Então o cenário C basicamente é nada mais nada menos do que o cenário B com apenas um nó.
Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Isso aqui é o exercício 1 e vou postar também a correção do exercício 2 e do exercício 3. Obrigado, até a gravação do próximo vídeo.